Fala, meu amigo, beleza? Nesse videozinho vou explicar para vocês e mostrar mais ou menos de uma forma bem simplificada, bem básica aqui, como que funciona a emergência de uma transmissão automática de um carro aí, né? Muita gente me pergunta sobre isso e não vejo que as pessoas não explicam, não tem vídeo, pelo menos eu não vi até agora vídeo, né, explicando sobre isso, então eu vou explicar mais ou menos como funciona a emergência. A emergência, né, começando já de uma vez, eu tô aqui com 2 pacotinhos de embreagem, né, 2 pacotinhos de embreagem aqui, e tô aqui também, né, com esse outro pacote. Ou seja, 2 pacotinhos de embreagem aqui, para você entender mais ou menos. Também tô com uma parte de um conjunto planetário aqui, e tô também com um diferencialzinho aqui, beleza? E um corpo de válvulas com 8 solenoides, tranquilo? Então veja bem, a emergência de um carro, ela está relacionada em desligamento dos solenoides. Como que acontece isso? Talvez você tenha um carro que está dando pequenas patinações, né? Patinando, às vezes patina aqui, patina ali, quando você vai arrancar. Talvez uma patinação que você nem percebe ela ali, de primeira ali. Talvez você nem percebe ela, mas o carro está patinando. O que acontece? Quando tem a patinação, tem uma relação incorreta ali de rotação. Por exemplo, uma relação incorreta de turbina do conversor, giro do motor também, que faz parte ali para girar a turbina, com eixo de entrada. Então, se haver uma divergência ali, se haver uma diferença muito grande ali de rotação, o câmbio vai entender que algo está errado, está tendo uma patinação, algo não está legal. Ele tem um sisteminha que ele protege o câmbio jogando para a emergência. Pois bem, o que é a emergência, né? O que é a emergência? Quando esse módulo, o módulo do câmbio, entende que teve ali pequenas patinações, ou muito tranco, ou talvez um óleo muito aquecido, fluido ali, na verdade, né? Super aquecido, que perde muito a pressão, dilata os componentes internos do câmbio, principalmente as vedações ali de pistão, essa coisa assim. Não vou entrar muito nesse mérito aí, porque senão vai atrapalhar você entender. Mas quando acontece isso, pode acontecer essas pequenas patinações, e aí sim vem entrar em emergência. A emergência é, lá no cantinho da central, tem um lugar reservado para receber esses dados da emergência. O sensor de rotação gira ali, ele capta ali uma rotação muito diferente do que a rotação que está acontecendo ali no conversor de torque junto com o eixo de entrada. Isso vai mandar uma informação através do sensor de entrada, vai mandar uma informação para o módulo de entrada ou saída, viu, pessoal? Porque, por exemplo, se você tem patinação aí de terceira ou quarta, por exemplo, aí é o de saída. Se você tem uma patinação em baixa de drive, de drive, segunda, terceira ali, você pode ter essa patinação sendo captada pelo sensor de entrada, beleza? Então aí é que está a história. Quando o módulo entende isso aí de uma forma errada, ele fala, opa, algo está rodando muito e algo está rodando pouco. O que o módulo vai fazer? Proteger esse sistema. Lá no cantinho reservado do módulo do câmbio automático, fica uma área parada lá para receber essa informação errada, na verdade, né? O que acontece? Quando essa informação errada chega lá, ele fala, opa, vou fazer um desligamento no câmbio. O que ele faz? Ele manda um sinal, ele corta, na verdade, a parte da central ali que comanda o solenoide, ele manda essa parte parar o solenoide, digamos assim, meio que travar, parar o solenoide. Aí continua tendo uma pressão hidráulica no câmbio, obviamente, senão o carro não teria emergência e nada, ele ia parar total, beleza? Só para você entender mais ou menos aí. Ele manda parar o solenoide, algum fica funcionando ainda, o solenoide talvez de pressão, ele fica funcionando ainda para regular a pressão, para que entre essa terceira marcha, que seria emergência, mais devagar e não daria aquele
tranco absurdo que parece que vai arrancar o motor do lugar. Beleza? Para você entender mais ou menos, é de uma forma, pessoal, bem simplificada, bem basiquinha que eu estou explicando aqui para você entender mais ou menos. Aí entra a emergência. A emergência é essa. E para entrar em emergência, quais são os componentes que usa? Usa 1% do corpo de válvulas, que é esse grandão aqui, né? Com 8 solenoides, tá vendo aqui? Com 8 solenoides e dezenas, quase que centenas peças, válvulas de gaveta, que eu também não vou mostrar isso aqui agora, que não adianta. Não vou falar sobre isso que não adianta, né? Você não vai entender. Então, o que acontece? Para acontecer essa emergência, o câmbio lá dentro, ele precisa, obviamente, do diferencial, que está ligado às tomadas de força ali, para as rodas, e precisa de 2 pacotes. Ele precisa de um freio e um pacote de partida, de rotação, de saída, por exemplo. O freio vai frear o tambor, o outro vai frear o eixo de entrada, ou vice-versa, e o outro vai fechar o conjunto planetário para que o carro continue tendo uma força ali. Tudo do câmbio automático é relacionado em conjunto planetário, isso quando se trata de força, né, de tração nas rodas, beleza? Isso quando se trata de tracionar as duas rodas dianteira ou traseira, beleza? Então, quando acontece isso, quando o módulo entende que teve algo errado, ele manda acontecer essa palavra emergência. A emergência, como você bem sabe, é para você não ficar na estrada, por exemplo, é para você acabar de chegar em casa e no outro dia já procurar um reparador imediatamente para poder andar. Aí tem gente que fala, mas hein, Vilmar, eu desligo o meu carro, dou um tempinho, quando eu volto a ligar, ele volta a funcionar. Pois bem, vamos para os portos menores, né? Pode acontecer de voltar a funcionar sim. Só que isso é um vício, né? Você vicia fazer aquilo ali. E isso também não é bom. Uma vez que cada momento que a sua transmissão entrou no modo de emergência, ela identificou, o módulo, na verdade, identificou o defeito. Fala assim, opa, identificou o defeito. Vou voltar de novo para modo de emergência, que é a terceira marcha. A maioria dos veículos, das transmissões automáticas, são entra de terceira marcha. Isso aí muda muito. Tem carro mais pesado, né? Carro maior, que a emergência pode ser uma segunda marcha. Mas a maioria das vezes é terceira marcha. De carro menor é terceira marcha. Os câmbios menores, na verdade. Então, o que acontece? A transmissão, ela protege isso, ajudando você, ajudando o seu bolso, para que você não queima tudo ali a transmissão, porque ela está rodando, patinando. Imagina comigo se não existisse esse modo de emergência. Que nem eu falei, a emergência não é para você ficar rodando, desliga, liga, volta normal. Parece que volta normal, mas na verdade não volta. Ela vai voltar a ter o probleminha, né? Então o que acontece? Se não tivesse esse modo de emergência, a transmissão ela ia continuar andando, passando marcha e patinando tudo, queimando as buchas, desgastando as buchas. A maioria das transmissões automáticas rola em bucha, então é uma coisa, né, que é meio fraco. Aí, como está faltando pressão de óleo ali, vai queimar tudo, por isso que existe esse modo de emergência. Bom, o que acontece? Vilmar, mas quando o meu carro entra no modo de emergência, ele não funciona o sistema sequencial, o Tiptronic ali, o manual, tanto na borboleta quanto na alavanca. Tem carro que é alavanca e borboleta, tem carro que é só alavanca, para você passar a marcha no manual. Como eu disse no início do videozinho aqui, quando o módulo entende que teve essa emergência, ele manda desligar o solenoide, para não ter mais essa informação vindo para o corpo de válvulas para fazer ali as trocas ascendentes, as trocas descendentes, beleza? Então o que acontece? Desligou, acabou o Tiptronic, você não tem mais ali funcionamento de Tiptronic, não vai aparecer primeira, segunda, terceira no seu painel, no computador de bordo, porque o módulo mandou desligar.
Nessa hora que o modo andou desligar, ficou funcionando apenas um fluxo que vai fazer um freio e uma embreagem de partida, que está relacionado em conjunto planetário e diferencial. Outras coisinhas mais, mas aí é bem complicado de entender, e esse videozinho é mais para leigo, né? Então não vai atender, não adianta eu explicar, mas é basicamente isso que funciona. Pois bem, por que o câmbio entra em modo de emergência? Que nem eu havia dito, ele entra em modo de emergência porque ele descobriu que tem ali relação incorreta, e descobriu que tem rotações incompatíveis com outra rotação que está acontecendo. E tem que ser uma coisa linear. Imagina você aí que é mecânico, que sabe o que é um carro que está fora do ponto. A correia dentada ali, ou a corrente está fora do ponto. O motor vai trabalhar um pouco fora de sincronismo. Vai acontecer uma explosão ali, ou adiantada demais, ou atrasada demais. Isso é relação incorreta. Os motores mais modernos de hoje em dia, o assunto não é esse, mas eu só estou dando uma, né, só para você entender. Os motores mais modernos são com mais tecnologia, ele também entra em modo de emergência. O motor também fica em meia carga, para você não sair acelerando e regaçando por aí e estragar o motor. Então, não só o câmbio, mas também o motor, ele também entra em modo de emergência. Ele acende a injeção, ele fica acelerando frouxo, ele fica com meia carga ali de potência, beleza? Mas beleza, voltando aqui para a transmissão. Por que entra em modo de emergência, né? O modo de emergência é a relação incorreta que eu havia dito, e também patinação. Viu, mas por que patina então? A patinação, ela está relacionada em filtro da transmissão automática muito obstruído ali, muito entupido, e aí já começa a ter ali uma deficiência de pressão ideal para que aplique cada pacote sem deixar deslizar, né? Sem deixar, que nem eu estou aqui mostrando aqui, sem deixar o pacote patinar. Beleza? Então, se o pacote patina, você vai ter relação incorreta. Consequência disso, você vai ter o carro em emergência. Nessa hora, você não consegue ter Tiptronic, nem borboleta para passar marcha, nada disso, porque o câmbio está protegido. O câmbio não está enviando corrente para os solenoides. Beleza? Alguma partezinha só, válvula de gaveta ali, talvez o solenoide de controle de pressão e mais a válvula, a válvula mecânica de gaveta de pressão do corpo de válvula que está ali funcionando para que você tenha uma entrada de terceira marcha sem muito tranco. Mas a maioria das vezes o câmbio ele dá um tranco e sim cai em modo de emergência imediatamente. Pessoal, existe carros que a emergência ela é imediato. O câmbio entendeu que tem algo errado, o que ele vai fazer? Você já puxa drive, ele dá 2 engates. Observa isso, talvez você, pelo Brasil aí que está vendo esse videozinho, já aconteceu com você, você engata assim, você sente que o carro meio que ele deu 2 engates. Ele fez assim, ó, ele fez tchan e tchu, né? Como? Né, pessoal? Como se fosse assim. Então, isso é ruim, é péssimo. Praticamente o carro não está aplicando em drive corretamente. O carro ele tem obrigação de aplicar ali, pesar um pouquinho, um micro tranquinho de engate bem pequenininho. Ele é correto, beleza? Agora, um tranco mais forte, quando você bota em drive, pode ser que esse carro já entre de emergência imediatamente. Ele já fala assim, opa, tem algo errado, vou jogar aqui para a terceira marcha. Automaticamente você não vai ter mais passada de marcha, nem ascendentes, nem descendentes, beleza? Só para você entender mais ou menos como que é a emergência de uma transmissão automática e o que ela está relacionada. Como eu falei, os pacotinhos aqui é um freio, um pacote que liga no eixo de entrada, mais diferencial,
e mais conjunto planetário para o carro conseguir arrancar de terceira marcha, com uma aplicação muito mais forte do que o necessário, para que essa terceira marcha não venha a patinar nem o freio e nem o pacote de saída. Beleza? Só para você entender mais ou menos. Obviamente que tem outras explicações para isso, mas a minha forma de explicar é essa e é bem básico, bem tranquilinho, bem fácil para você entender o modo de emergência. Então, resumindo aqui, entrou em modo de emergência, você tem que procurar um reparador. Você não pode deixar passar batido, porque automaticamente o seu câmbio está ali já sabendo que tem um problema. Ah, mas eu desligo e volta normal. Não, não volta. Vou falar rapidinho aqui, ó. Quando você desliga, que o câmbio volta normal, o fluido desce todo para baixo, na gravidade ali, por cárter ali do câmbio. Quando você dá a primeira partida, ele tem um melhor fluxo. O óleo também, o fluido, ele cai um pouco a temperatura, ele tem um melhor fluxo e pode até aplicar em drive ali, sair passando as marchas, mas quando o módulo vê que você não consertou nada, ele volta a proteger, desligando o solenoide, desligando algumas coisas no câmbio a mais o solenoide, para que exista um fluxo, para que mantenha, na verdade, um fluxo de fluido só para aplicar essa terceira marcha. É legal, é filé, é maravilhoso o sistema, para você não ficar a pé. Você falta aí 100 km para chegar, até talvez 200 km, não força muito, né? Mas você consegue andar no trânsito ali, junto com todo mundo ali, tranquilinho, ninguém nem sabe que o seu carro está com um problema. Você pode atingir seus 80, 90 ou até mais com a terceira marcha em emergência, que você não vai estragar o câmbio mais e você não vai estragar nada mais. A diferença é que você vai acelerar o motor muito mais e, com consequência disso, o consumo do seu veículo, o consumo do seu motor vai lá em cima, vai consumir muito, porque imagina, você tem um carro aí de 6 velocidades, por exemplo, você está andando aí de terceira, está faltando aí 3, né? Então, só para você entender. Mas beleza? Ô Vilmar, por que entra em emergência por causa do filtro entupido e fluido e tudo mais? A maioria das transmissões automáticas, quando tem o cárter ali da transmissão na vertical ali, o filtro, a maioria das vezes, é interno, exceto alguns câmbios, por exemplo, da Chrysler, que ele tem o corpo de válvulas na vertical ali, porém ele tem um segundo cárterzinho que deposita o fluido ali da transmissão e ali também tem o filtro. Então você tem uma opção aí de estar trocando o fluido e o filtro ali, mas não, a maioria não, viu? A maioria, o filtro ele é interno e você tinha que desmontar a transmissão por completa para trocar um simples filtro. E aí vem uma questão também. Não compensa fazer isso. Não compensa fazer isso porque, veja bem, se você tem um fluido meio bastante escurecido e você tem também algumas pequenas limalhas ou até mais limalhas no ímã que tem no cárter, e em alguns lugares da transmissão também, algumas delas, tem no cárter, tem em outros lugares o ímã para pegar sujeira, pegar ali os fragmentos, pegar ali o que for de metal, né, que garra no ímã. Se você tem isso aí, você não deve desmontar a sua transmissão para trocar um filtro, porque não vai valer nada, não vai prestar. O filtro está entupido por causa de desgaste que já houve dentro da transmissão. Então não existe isso, praticamente não existe isso, você desmontar uma transmissão automática, um trabalhão danado, arrancar, jogar na bancada, desmontar, para trocar um filtro e um óleo. Vai ficar uma porqueira, vai dar ruim, você vai ficar puta aí com o profissional e não vai resolver. Beleza? Sobre a troca de óleo rapidinho aqui. Quando o carro está entrando em modo de emergência, não é viável que você troca o fluido dessa transmissão. Por que não, Vilmar? Por que não troca? Porque se você trocar, pode acontecer 2 episódios. Número 1, seu carro pode patinar ainda mais e entrar em emergência, dando muito tranco, você pode acabar de ferrar com o câmbio. Número 2, você pode ter ali uma certa tampada de sol com a peneira ali, digamos assim, né?
O seu campo talvez vai funcionar até meio que bem, se ele não estiver muito ruim, já entrando em emergência há muito tempo, ele pode até funcionar em uma semana, duas e volta da tranca entrar de emergência, talvez ou até pior, porque quando você tem um óleo um pouco mais espesso, né, esse fluido ele faz um caminho mais pressurizado em tudo, no câmbio, e você pode ter ali uma transmissão funcionando razoavelmente melhor. Quando você coloca um fluido novo, e vou falar mais uma, sem trocar o filtro, tá difícil, fica difícil. Então, por exemplo, eu aqui sou reparador, né, e não troco. Eu não tenho óleo fluido aqui de transmissão. A gente erra isso sempre, né, fala óleo, na verdade é um fluido, né, ele é totalmente diferente do que um óleo propriamente dito. Mas, eu não faço troca de óleo aqui na oficina, eu reformo o câmbio, compro o óleo só para o câmbio e coloco no lugar. Completinho. É assim que funciona aqui comigo. Eu não troco o óleo, não que não troca, viu? O problema é que o brasileiro procura trocar o óleo na hora errada. Com a quilometragem, cara, é incrível. É incrível o brasileiro, ele procura querer trocar o fluido da transmissão com a quilometragem 140, 150, eu aqui, por exemplo, não pego para trocar. Mas tem muita gente nas cidades aí do país que troca, aí tudo bem, é com eles, eu não vou questionar isso também, né? Cada um tem seus direitos de trabalhar. Mas beleza, pessoal? Entendeu mais ou menos? Quer escrever no comentário aí o que você achou? Qual é a sua dúvida a mais do que eu expliquei aqui? Pode escrever. Na medida do possível, a gente responde lá. O meu WhatsApp também está embaixo aí no vídeo. Se você quiser fazer uma pergunta pelo WhatsApp, de até 30 segundos, pode fazer uma pergunta que eu te respondo aí com o maior prazer. Beleza? Mas até então foi isso. Eu só queria explicar mais ou menos o que é a emergência, por que ele entra em modo de emergência. Se você gostou muito do vídeo e não entendeu, volta o vídeo, vê de novo o vídeo aí. É bom, conhecimento nunca é pouco. Eu estou aqui há 20 anos reparando transmissão automática e não sei nada ainda. Eu ainda pego negócio aqui que eu não fiz ainda, sofro pra caramba para resolver. Graças a Deus resolve. Muitas das vezes atrasa o veículo do cliente por causa de alguma coisa. A falta de peça no nosso país também é uma coisa absurda. O valor das peças também no nosso país é uma coisa absurda. Então, a gente vai virando assim do jeito que Deus quer. E tá dando certo, vamos em frente. Esse videozinho foi só para... Né, muita gente me perguntou, mas emergência, mas meu carro não funciona o tipo trônico, por que isso, por que aquilo? Resolvi fazer esse videozinho que serve para muita gente ver. Pessoal, deixar claro o seguinte, existem outras explicações mais técnicas, mais bonitinha, mais elaborada para falar sobre a emergência de uma transmissão automática. No meu conhecimento e falando básico, só o básico para você entender, é isso aqui que eu expliquei, beleza? Fica na paz, Deus abençoe você e sua família. E é nós, estamos juntos. O WhatsApp tá passando embaixo aí. Se você quiser fazer uma pergunta de até 30 segundos, eu te respondo a sua pergunta aí. E lê comentário também, viu? Mas é isso aí, fique com Deus.